Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje a gente tem a satisfação de receber o professor Mário Delgado, que gentilmente atendeu o nosso convite. Professor Mário Delgado, que é mestre em Direito Civil comparado pela PUC São Paulo, doutor em Direito Civil também pela USP, professor da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, professor da Escola Paulista de Direito, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, ABDC, diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. O professor Mário Delgado também teve uma participação importante na Câmara dos Deputados, quando ele foi assessor da Relatoria Geral do projeto de lei que resultou na redação do Código Civil de 2002. Professor Mário Delgado, obrigado por nos receber. Eu gostaria, para iniciar a nossa entrevista, que você dissesse um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional e da onde surgiu o seu interesse pelo direito civil. Ok, Alexandre, muito obrigado também pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Parabéns pelo blog, que por todas as informações que eu tenho já está fazendo um enorme sucesso, de modo que é um grande prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória profissional, desde quando eu terminei a faculdade até quando me abracei com o direito civil, vamos chamar dessa forma, ela, de certa forma, é até bem heterogênea. Eu comecei a minha vida profissional no Judiciário, como assessor no Tribunal Regional Federal, onde tive uma grande experiência, sobretudo na área de processo civil, e o processo civil é, inclusive, a minha formação original, porque eu tenho especialização em processo civil. Antes do mestrado em Direito Civil, eu sou especialista em processo civil. E a partir dessa experiência no Tribunal Federal, eu fui convidado para assessorar um grande parlamentar brasileiro, que foi o deputado Ricardo Fiuza. E fui, então, para o Legislativo. Saí do Judiciário, fui para o Legislativo e exerci esse cargo de assessor parlamentar. E o deputado Fiuza depois teve um papel relevantíssimo na modernização do ordenamento jurídico brasileiro, porque ele foi o relator, ou o último relator, do projeto de lei que deu origem ao Código Civil brasileiro. E eu tive a oportunidade, uma oportunidade realmente ímpar na minha vida, de ter participado desse processo final de elaboração do Código Civil brasileiro, tendo podido até mesmo sugerir ou influenciar em algumas das modificações que foram feitas e que estão hoje aí contempladas no Código Civil. E, obviamente, o exercício desse trabalho, dessa assessoria, foi a grande mola que me catapultou para os braços do direito civil de forma definitiva e, eu diria até, de forma apaixonante. Eu sou um apaixonado completo pelo direito civil hoje. Também, hoje, além desse trabalho interessantíssimo que você teve na relatoria, né, na Câmara dos Deputados, hoje você está advogando, né? Sim. Eu advogo na área civil e a advocacia também é uma das minhas paixões. Eu acho que ninguém pode ser advogado sem ter paixão pela advocacia. Mas a minha advocacia é advocacia civil, portanto, ligada diretamente à minha área de atuação acadêmica, que é o direito civil. Então, eu atuo exclusivamente na área civil. Quando a gente fala área civil, eu digo sempre quando me perguntam: o senhor é professor de direito civil, mas em que matéria? Eu disse: olha, quem é professor de direito civil é professor de parte geral, de obrigações, de contratos, de reais, de família, de sucessões. Todos os livros. De todos os livros. Não é possível alguém ser professor de direito civil e ensinar apenas o direito de família ou apenas parte geral. Eu me considero professor, um modesto professor de direito civil, então gosto de trabalhar realmente todas as áreas do direito civil. Além também dos artigos que a gente já conhece, você tem inúmeras obras aí, vou dar destaque para algumas delas. Sabe? Você é coordenador, junto com o desembargador Jones Figueiredo Alves, da famosa coleção Questões Controvertidas, que está no 9º volume, se não me engano. Isso. Tem uma obra que também sua que me desperta muito interesse, que é Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil,
cujo prefácio é inclusive do professor José de Oliveira Ascensão, que também foi meu professor. E agora, um pouco mais recente, é a sua obra, que foi a sua dissertação de mestrado. Sim. Codificação, Descodificação e Recodificação do Direito Civil, publicado pela Saraiva. Você pode dar uma palavrinha um pouco a respeito desses trabalhos? Sem dúvida. O primeiro trabalho a que você se referiu é uma série, é uma obra coletiva, onde nós congregamos diversos autores, inclusive você já participou de um dos volumes, que comentam aspectos especialmente controvertidos do direito civil, em especial do Código Civil, ou seja, dispositivos controvertidos do Código Civil. Foi uma série que foi lançada em 2003, o primeiro volume dessa série. Hoje nós estamos no 9º volume já, então foi uma série realmente de extremo sucesso e foi muito gratificante ter organizado esse trabalho, especialmente por ter podido reunir, tá certo, um grupo tão qualificado de coautores, eu diria os maiores civilistas brasileiros, quer da nova, quer da antiga geração, para comentar o novo Código Civil. Então foi uma experiência realmente muito gratificante. O segundo trabalho que você se referiu é um trabalho que, inclusive, deu origem às minhas pesquisas de doutorado e resultaram na minha tese de doutorado. Tem a ver com um tema que é pouquíssimo explorado no Brasil, que é o direito intertemporal. Para você ter uma ideia, nós não temos hoje nenhuma obra atual sobre direito intertemporal. Provavelmente o nosso livro que está sendo publicado aí em breve, que foi a nossa tese de doutorado, e trata exatamente do novo direito intertemporal brasileiro, virá suprir aí essa lacuna. O terceiro trabalho que você se referiu, eu posso dizer que dentre todas as minhas obras, a menina dos meus olhos, porque é um trabalho, sobretudo de história do direito, onde eu traço todo o panorama da codificação do direito civil no Brasil, quer seja da primeira codificação, Código Civil de 1916, quer seja da codificação atual, traçando passo a passo, inclusive dos bastidores, de como foi feito ou como foram feitos os códigos civis do Brasil. Importante também a gente falar que o professor Mário Delgado, ele é diretor dos assuntos legislativos no IASP, que o IASP é uma instituição fortíssima, né? Mário, quais são os objetivos, né, e o que você vê, quais são as dificuldades que você vê pela frente, qual que é o objetivo do IASP, você sendo o diretor na parte dos assuntos legislativos? Olha, Alexandre, eu trago para essa atuação nossa no IASP, inicialmente uma experiência que eu tive na Câmara dos Deputados como assessor parlamentar, que foi o seguinte: as pessoas, de uma maneira geral, têm a impressão da existência de uma distância muito grande entre a sociedade e o legislativo. As pessoas acham que o legislativo, não ouve o que a sociedade tem a dizer. Então, se eu tenho um legislador elaborando uma determinada lei, eu não vou lá no legislativo sugerir ou querer participar de alguma forma, porque eu acho que isso não vai ser ouvido. Quem sou eu para ir lá no legislativo? E quando eu estava lá do outro lado, eu digo a você, olha, nós rezávamos para receber sugestões da sociedade para que pudessem nos ajudar no nosso trabalho. E trazendo exatamente essa experiência agora para essa atuação institucional que nós estamos fazendo no IASP, nós estamos exatamente querendo reunir especialistas das mais diversas áreas para contribuir com a modernização do ordenamento jurídico brasileiro. Nós queremos ir ao legislativo nos diversos projetos de lei que estão em tramitação, sugerir contribuições, sugerir aprimoramentos. E para isso, estamos contando com a colaboração de todos os nossos associados, mas também de não associados, de pessoas da área jurídica que têm sugestões, que têm contribuições e que nós, através do Instituto, pretendemos ser o veículo que vai levar essas contribuições até o Legislativo. Então, Mário, para a gente finalizar a nossa entrevista, você que teve esse papel importantíssimo
trabalhando no Legislativo ao lado da redação, né, propriamente do Código Civil. Passados esses 10 anos da vigência do Código, eu queria saber, considerando esses novos princípios de eticidade, de boa-fé objetiva, de solidariedade, de função social, você acha que houve uma mudança no sistema do Código Civil? Vê só, Alexandre, a gente tem que pensar, quando a gente fala em mudança de sistema, em mudança de legislação, em revolução, como a gente estava falando lá fora, e eu acredito que o direito civil no Brasil tem experimentado nos últimos anos uma verdadeira revolução, mas a gente tem que pensar também que a revolução não é do direito, a revolução é da sociedade, porque o direito vem a acompanhar a sociedade. E eu acho que a grande revolução advinda com o Código Civil de 2002 reside no fato de que o texto normativo ele está preparado para as revoluções da sociedade. Porque nós temos um Código Civil aberto, um Código Civil principiológico que permite essa apreensão das novas realidades. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo bem impactante do que é essa apreensão das novas realidades sociais pelo Código Civil, que é o caso da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que admitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. E essa decisão só foi possível sem que houvesse qualquer trauma no ordenamento jurídico, sem que houvesse necessidade de alterar o Código Civil ou de declarar a inconstitucionalidade do Código Civil. Essa decisão só foi possível porque o Código Civil, ao definir o casamento, em momento algum diz que o casamento é entre pessoas de sexo oposto, ou seja, entre homem e mulher. O Código Civil define o casamento como uma comunhão de vida, visando ao estabelecimento da família, e não como a união de homem e mulher. Então, graças a essa definição aberta de casamento que consta do Código Civil, o Supremo Tribunal Federal pôde tranquilamente dizer que o casamento entre pessoas do mesmo sexo era possível e era previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Então esse é apenas um exemplo de muitos outros. O que eu posso dizer é que o Código Civil brasileiro de 2002, ele está preparado para todas as revoluções que a sociedade brasileira vem sofrendo, vem experimentando nos últimos anos e certamente para todas as outras que ainda virão. Mário, quero te agradecer pelo convite, muito obrigado por aceitar. Você, além de uma pessoa muito querida, é um professor muito estimado pelos seus alunos, cujas obras cada vez mais têm tido uma pertinência para aqueles que gostam do direito civil. Obrigado por nos receber. Obrigado a você.